Oi gente, hoje o vídeo é de bate-papo e o assunto é moda. Eu vim aqui contar pra vocês os 5 motivos que me fizeram repensar o meu guarda-roupa. Então se você tá aí insatisfeita com o seu estilo, vem comigo. Bom gente, o primeiro motivo foi perceber que eu sempre tive muita coisa, mas sempre acho que não tenho nada. Você olha pro seu guarda-roupa cheio de coisa, mas assim, não cabe mais um alfinete. E mesmo assim, quando tem alguma coisa, algum evento especial, algum dia especial, eu preciso comprar algo. E eu percebia muito o seguinte, que às vezes eu até comprava alguma coisa, comprava meio que na pressa, porque, sei lá, surgiu um compromisso de repente, eu acho que não tenho nada pra vestir em casa, comprava algo novo na pressa, meio insatisfeita com o que estava comprando, usava aquela peça nova e quando tava lá no evento usando aquela coisa nova eu lembrava: ah, mas eu podia usar aquele vestido que eu tinha e que tava lá encostado há não sei quanto tempo. Esqueci dele. Então isso começou a me irritar muito e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Esse foi o primeiro motivo. Outro ponto que eu percebi é que eu tava investindo alto nas coisas erradas. Esta sandália aqui custou muitos dinheiros. Eu tenho essa sandália eu acho que há 2 anos e talvez eu tenha usado 2 vezes na minha vida. Esta bota aqui custou 5 vezes menos dinheiros que essa sandália. Isso daqui eu uso num grau, se pagou há muito tempo, já tá toda arrebentada e eu continuo querendo usar essa botinha. Ou seja, 5 dinheiros nessa, 1 dinheiro nessa. Usei muito essa, usei nada essa. Alguma coisa aqui tá errada, né? Então eu comecei a perceber que eu não estava respeitando o meu estilo de vida na hora de comprar e que eu me apaixonava muito ao ver a coisa, assim, acho uma coisa muito bonita, comprava meio que sem pensar se aquilo caberia na minha rotina, se aquilo seria utilizado da maneira que eu esperava. Eu comecei a ver que existe uma diferença entre achar bonito e precisar daquilo. Então isso já mudou completamente minha maneira de comprar. Outra coisa que eu comecei a perceber é que algumas peças perdiam o sentido muito rapidamente no meu guarda-roupa. Muito provavelmente peças que estavam numa modinha e que a gente sabe que é uma coisa passageira, mas a gente quer ter. Vou dar um exemplo aqui. Esta camisa, ó. Eu usei essa camisa aqui uma vez na minha vida, era uma estampa que estava em alta há algum tempo. Ela tá aqui no meu guarda-roupa só ocupando espaço mesmo, porque é uma coisa que... Então eu comecei a fazer esse exercício de ver o que está em alta, o que está na moda, o que é tendência. E antes de investir, antes de achar lindo e querer ter e querer participar, eu tinha que me perguntar se eu realmente gostava daquilo. Se realmente aquela tendência tinha a ver comigo e se essa seria uma compra que ia durar no meu guarda-roupa. E isso também mudou completamente minha maneira de comprar. E como consequência dessas 3 últimas análises que eu comentei com vocês, eu cheguei numa quarta, que é, na hora de comprar, avaliar se eu preciso. Eu comecei a perceber que quando eu comprava alguma coisa por comprar, sei lá, entrava numa loja e acabava comprando 3 blusinhas e tal, eu chegava em casa e ficava meio envergonhada, assim. Tipo, mulher, pra que isso? Porque uma coisa que eu fazia muito era o seguinte, eu via uma blusa, achava linda, ai que linda, eu vou comprar, comprava. Quando chegava em casa eu percebia que aquela blusa não tinha nada a ver comigo, porque nada que eu já tinha combinava com aquilo. Então eu tinha que comprar outras coisas para combinar com aquela última compra que eu tinha feito. E isso começou a me deixar muito envergonhada. E assim, não era envergonhada em relação a ninguém, não é que eu me envergonhasse de alguém me ver fazendo isso, não, era uma vergonha minha comigo. Então eu percebi que eu tinha que resolver isso. E o simples fato de analisar na hora, preciso mesmo disso, e de imaginar sempre agora que eu vou comprar alguma coisa, uma blusa, um short, uma saia, uma calça, qualquer coisa, qualquer peça de vestuário, eu imagino a coisa que eu achei bonita na loja e tento pensar pelo menos 3 combinações com as coisas que eu já tenho em casa. Se isso funcionar, se der certo, é porque essa coisa cabe no meu guarda-roupa. Esse simples fato de analisar se eu preciso, se cabe na minha rotina, se cabe no meu estilo, também mudou completamente minha maneira de ver o meu guarda-roupa.
E o último motivo que me fez rever o meu guarda-roupa foi a necessidade de ter uma vida mais prática e mais organizada. Eu comecei a perceber que ter muito atrapalhava demais. Como eu comentei no primeiro item, essa coisa de esquecer o que tem simplesmente porque o guarda-roupa tá um pandemônio e você não consegue se encontrar nele. Isso daí pra mim já tirava toda a lógica do que é moda pra mim. Eu precisava ter um espaço pra conseguir ser criativa com as coisas que eu tenho. Mas como eu seria criativa com o que eu tenho se eu não consigo nem enxergar o que eu tenho? Então foi aí que eu percebi que eu realmente precisava ter menos para poder enxergar as coisas que eu tenho e usá-las da melhor maneira, porque não adiantava nada, pra mim não tinha mais sentido gastar uma grana numa peça que ia ser usada uma vez e depois ficar esquecida. Isso pra mim não fazia mais sentido. Então eu percebi que eu precisava ter menos coisas para eu conseguir enxergar essas coisas e usá-las da melhor maneira. E nessa intenção de ter menos, de buscar uma vida mais prática, mais organizada e consequentemente mais feliz, que eu comecei a pesquisar muito sobre o minimalismo. Eu ainda não sei se eu vou poder me considerar uma pessoa minimalista, eu tô começando agora nesse estudo. O que eu sei é que hoje eu me identifico muito com a filosofia minimalista. Eu vejo que tendo menos eu consigo ter uma vida mais organizada, mais prática, mais leve e mais feliz. Isso eu tô falando em relação às roupas. Só que essa coisa do desapego é uma coisa tão intensa, sabe? É tão difícil você se desfazer de coisas. Isso ainda assombra muito a minha cabeça. Eu já doei muita coisa das coisas que eu tenho, eu já separei muita coisa que eu acho que tem potencial pra ser vendida pra ir pra minha lojinha do Enjoei. E no mês de abril eu comecei uma experiência. Eu separei 40 peças, mais ou menos 40 peças de roupa, pra usar só elas durante esse mês. Nessas 40 peças não entram sapatos, nem roupa de academia, nem roupa de dormir. E pra você ter uma ideia, quando eu comecei a arrumar essas peças e eu percebi que todas elas cabiam nessa arara, eu pensei, gente, não é possível que eu vou conseguir passar um mês usando só essas roupas. E passei. E vou te dizer que nem usei tudo. Então nesse mês eu vi que é possível viver com menos coisa, que é até mais divertido e que eu consigo ser mais criativa quando eu enxergo melhor as coisas que eu tenho. Esse foi o meu primeiro passo nessa coisa do minimalismo. Eu ainda não me identifico com a estética minimalista. Por exemplo, eu não me vejo sendo uma pessoa preta e branca o tempo inteiro, usando só preto e branco e cinza. Ah, não! Enfim, a estética não me atrai, mas a filosofia me atrai e eu quero ver o que é que eu consigo colocando essas duas coisas na balança. Então eu tô tentando ir nesse caminho, adaptar a minha filosofia minimalista a uma estética não minimalista e ver se isso dá certo. Então contem aqui pra mim se vocês se interessam por esse assunto, se querem ver mais vídeos sobre esse assunto. Eu pensei em fazer um vídeo mostrando as 40 peças que eu selecionei e mostrando como eu tenho usado essas peças no meu dia a dia. Lá no meu Instagram de moda, que é Casa de Paetê, vou deixar aqui, se você ainda não segue, segue lá. Segue lá. Eu estou publicando alguns looks que eu faço no meu dia a dia e eu uso a hashtag meu armário mínimo. E você pode ver todos os looks nessa tag e aí dá pra ver que tem umas peças que são repetidas, mas que dá pra fazer looks totalmente diferentes com as mesmas peças. E é essa a ideia, né? Pra mim não faz mais sentido comprar uma roupa que vai ser usada só uma vez. Pra mim é muito divertido pensar num guarda-roupa de uma maneira mais funcional e mais versátil. E tem muita coisa mais por trás disso, né? Tem um consumo consciente, tem um cuidado com o meio ambiente, tem tanta coisa que vem dessa filosofia que é muito legal a gente parar pra pensar um pouquinho como nossos pequenos atos podem impactar em tantas coisas. Enfim, se vocês querem ver mais vídeos sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu trago a tag meu armário mínimo pra cá também, tá bom? Super beijo e até a próxima. Tchau! O black é brincar com texturas. O body é de veludo e a calça é num jeans resinado que lembra muito couro. Já são duas texturas brincando. O casaco é bomber e super esportivo, que também brinca com o estilo do veludo, que já é mais arrumado. Mais formal, mais festivo. Enfim, o look é todo